Será que a nossa mente tem o poder de influenciar o nosso corpo? Mas influenciar de verdade, de maneiras que a ciência está só agora começando a entender? É exatamente essa ideia fascinante que a gente vai explorar hoje. Essa pergunta, ela está no centro de uma verdadeira revolução na biologia, sabe? A ciência está começando a enxergar a mente não como uma coisa separada do corpo, mas como uma parte ativa da nossa saúde. Então, bora mergulhar nisso? Olha, por muito tempo, a visão era bem mecanicista, né? O corpo era uma máquina e os genes eram um destino. Tava no DNA, ponto final, fim da história. Só que agora está surgindo uma visão completamente diferente, a de que a nossa consciência, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo isso participa ativamente da nossa biologia. Tá, mas pra gente entender como um pensamento, algo que parece tão etéreo, né, pode se transformar em matéria, pode mudar o nosso corpo de fato, a gente precisa ir lá no nível mais fundamental da realidade. E aí a gente entra no mundo estranho e maravilhoso da física quântica. É que a física quântica, ela meio que desmontou aquela ideia do universo como um monte de bolinhas de bilhar previsíveis, sabe? Uma batendo na outra. Na verdade, o que ela mostrou é que lá no nível mais profundo está tudo conectado, numa teia gigantesca de informação e de potencial. Imagina um rádio. O ar tá cheio de estações, de músicas em potencial, certo? Mas é só quando a gente sintoniza numa frequência específica que aquela possibilidade vira música de verdade. A física quântica sugere que a consciência funciona de um jeito parecido. Ela meio que seleciona uma realidade a partir de um campo de infinitas possibilidades. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar essa unidade fundamental de tudo. Porque no fim das contas, tanto os nossos pensamentos, quanto, sei lá, a cadeira onde alguém está sentado agora, tudo é feito da mesma matéria-prima, energia e informação. Ok. Se o universo é esse campo de potencial, a grande pergunta é: como é que uma coisa tão intangível quanto um pensamento consegue afetar um corpo físico, de carne e osso? Bom, existe uma ponte para isso. E o nome dessa ponte é epigenética. E aqui que vem o grande pulo do gato, a virada de chave. A gente achava que os genes mandavam em tudo, mas não. O que controla a biologia é a percepção do ambiente. E aí eu pergunto, o que é que molda essa percepção mais do que tudo? Exato, nossos pensamentos e as nossas crenças. É como se as nossas células estivessem literalmente ouvindo os nossos pensamentos, sabe? Quando a gente está estressado, o sinal que chega lá no DNA é prepara para a guerra, perigo. E aí o que acontece? Ativa os genes de inflamação. Agora se o sinal é de alegria, de gratidão, a mensagem é outra. Tudo bem, pode relaxar, pode se reparar. As crenças viram instruções diretas para o nosso corpo. Olha só que interessante esse estudo com camareiras de hotel. É um exemplo perfeito disso. Pegaram 2 grupos. Para um deles falaram, olha, esse trabalho de vocês é um ótimo exercício. Para outro grupo não disseram nada. O resultado, sem mudar absolutamente nada na rotina, o grupo que recebeu a informação perdeu peso e melhorou a pressão arterial. A única coisa que mudou foi a mentalidade delas. Tá, mas como é que a mente envia essas mensagens para as células? Qual é a língua que elas falam? Bom, tudo indica que a linguagem é a da frequência. E o principal órgão nessa comunicação talvez não seja aquele que todo mundo pensa de cara. Não é só o cérebro, não. É claro que o cérebro gera ondas elétricas, isso a gente sabe. Mas o que as pesquisas da neurocardiologia estão mostrando é que o coração é, na verdade, o oscilador mais poderoso do corpo. Para ter uma ideia, o campo eletromagnético dele é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. É impressionante. E olha que interessante, emoções positivas como gratidão, amor, elas criam um ritmo cardíaco suave, coerente, sabe? Uma onda bonita, que sincroniza o cérebro e o corpo inteiro. Agora, o estresse, o medo, eles criam um ritmo totalmente caótico, bagunçado, incoerente. É como se desse um curto-circuito no sistema todo. Isso aqui mostra que existe um caminho direto, uma via de mão dupla, onde o padrão do ritmo do coração está o tempo todo influenciando o jeito como a gente percebe e responde ao mundo. Ou seja, o coração não é só uma bomba que empurra sangue, ele informa o cérebro. Então, se a gente junta todas essas peças, a conclusão é que talvez a gente não seja vítima da nossa biologia, que é possível se tornar o arquiteto do próprio bem-estar. Uma ideia poderosa, né? Mas como é que se faz isso na prática? Uma das técnicas propostas é essa do ensaio mental. A ideia é bem simples na teoria: combinar uma intenção bem clara do que se quer, um futuro desejado, com uma emoção elevada, tipo gratidão, alegria, como se aquilo já tivesse acontecido. Quando se faz isso, o corpo, quimicamente, ele começa a viver naquela nova realidade antes mesmo dela acontecer.
É como entregar um mapa do futuro para o corpo e dizer, é para lá que a gente vai. A proposta aqui é ousada, a de que entrar nesse estado elevado por só alguns minutos por dia já seria capaz de produzir mudanças epigenéticas, mudanças reais no corpo. É uma afirmação e tanto, né? Mas, e aí? O que a comunidade científica mais ampla diz sobre isso tudo? Para a gente ter um pé na realidade, vamos dar uma olhada nas evidências para uma ferramenta bem popular nesse meio, as batidas binaurais. São aquelas ilusões auditivas que, em tese, ajudariam a sincronizar as ondas cerebrais para a gente atingir estados específicos tipo mais foco ou mais relaxamento. E é aqui que a gente vê o centro do debate científico. As alegações são muitas, mas os estudos mostram resultados bem inconsistentes. No caso específico das batidas binaurais, a ciência ainda não bateu o martelo. Pelo contrário, tem pesquisa que até sugere um impacto negativo no desempenho. E isso é um ótimo lembrete da importância de manter um olhar crítico e curioso ao mesmo tempo. Então, tá. Depois de passar por tudo isso, o que é que a gente pode levar para casa? O que já é bem apoiado por evidências sólidas e o que ainda está mais no campo da exploração da teoria? Vamos aos fatos. As evidências são muito fortes para alguns princípios centrais. Primeiro, o efeito placebo é real. A mentalidade pode sim gerar mudanças biológicas que a gente consegue medir. Segundo, as emoções impactam a fisiologia. Estresse ou gratidão criam sinais que afetam diretamente o funcionamento do cérebro. E terceiro, a neuroplasticidade. O cérebro muda com a experiência e com o treino. É possível criar novos caminhos neurais. Isso, gente, já não é mais ficção científica. E essa, no fim das contas, continua sendo a grande questão. Onde é que termina a crença que empodera e onde começa a ciência que ainda não foi comprovada? Talvez a resposta não seja ter todas as certezas do mundo, mas sim se abrir para sermos arquitetos curiosos do nosso próprio potencial, sempre com um pé firme nas evidências que a gente já tem e o outro aberto para as possibilidades que ainda estão por vir.